E finalmente, uma terceira função importante dos nucleotídeos na forma individual, tá? E que vocês vão ouvir falar bastante no futuro, tá? É que nucleotídeos são mensageiros intracelulares, são chamados mensageiros secundários, tá? Normalmente os hormônios, né, são mensageiros primários, eles ocorrem na circulação, e também tem os mensageiros secundários que ocorrem dentro das células, tá? E aqui é muito importante que vocês observem, né, justamente que boa parte desses mensageiros aqui intracelulares são nucleotídeos. E um mensageiro intracelular extremamente importante, que vocês vão ouvir falar bastante, é o chamado AMP cíclico, tá? O que é o AMP cíclico? De novo, tá? Na realidade é monofosfato, tem um grupo fosfato, né? Adenina, né? Aqui a adenina, né? Então na realidade a base nitrogenada é adenina, e tem aqui, né, o açúcar, que é uma ribose. Por que tem o Czinho na frente? Porque ele é cíclico, porque esse fosfato aqui, né, ele tem uma ligação, esse oxigênio está ligado ao fósforo, e esse fósforo está ligado ao oxigênio, que está ligado ao carbono 3 aqui da estrutura da pentose, da ribose, tá? Quem faz esse processo aqui é uma enzima chamada adenilciclase, né, que ela transforma o ATP, tá, em AMP cíclico. E esse AMP cíclico aqui vai ter a função de transferir, de passar uma mensagem dentro da célula. Bom, essas são as três principais funções, né, relacionadas aos nucleotídeos. Eu estou voltando aqui rapidamente só para destacar para vocês, né, da forma, os nucleotídeos como moléculas individuais ou combinadas com mais outro nucleotídeo, no caso das coenzimas, né, as principais funções deles, né, carregar energia química nas ligações fosfoanidrido, tá, isso sempre os nucleotídeos que são diotrifosfatado, e com grande destaque, né, para ATP e GTP, né, principalmente o ATP, tá? Combinam-se com outros compostos para formar coenzimas. Eu dei dois exemplos para vocês na ADFAD, mas a coenzima A também tem na sua estrutura. Coenzima A é outra coenzima importante que a gente vai falar bastante, tá? Que a gente chama ela de CoA, tá? Também tem nucleotídeos na sua estrutura, tá? E são usados como moléculas de sinalização específica, tá? Como é o caso do AMP cíclico que eu falei há pouco para vocês, tá? Então essas são as funções dos nucleotídeos como moléculas individuais. Além disso, os nucleotídeos também vão formar as cadeias polinucleotídicas, que constituem tanto o DNA como o RNA, que nós chamamos, né, historicamente, de ácidos nucleicos, tá? Embora que a gente saiba que, né, a maior parte deles está dentro do núcleo, mas eles também ocorrem fora do núcleo também, tá? Então não são moléculas que estão apenas dentro do núcleo. Mas historicamente, né, se observou que tinha uma concentração muito maior de nucleotídeos, de DNA e também de RNA, tinha uma boa quantidade, né, dentro do núcleo, mas hoje se sabe que a maior parte do RNA não está no núcleo, está fora do núcleo, está no citoplasma, está principalmente no retículo endoplasmático rugoso. Nós vamos falar um pouquinho, vamos entender então primeiro como que os nucleotídeos formam as cadeias, tá? Como que é possível formar cadeias de nucleotídeos, tá? Todas as cadeias de nucleotídeos, tá, são sequências de nucleotídeos monofosfatados, que vão estar unidos entre si sempre pela ligação fosfodiéster entre os átomos de carbono 5' e 3' dos açúcares, tá? Eu vou explicar, acho que vai ficar mais fácil se eu mostrar isso para vocês nessa figura aqui, tá? Então aqui a gente tem uma pequena cadeia nucleotídica de DNA, tá? Observem aqui, ó, que aqui a gente tem um nucleotídeo, tá? Que nucleotídeo é esse aqui, vocês lembram? Tá? Adenina, desoxirribose, ó. Olha o carbono 2 aqui, hidrogênio, não tem uma hidroxila, tá? Então é uma desoxirribose, tá? E tem um grupo fosfato, tá? Como é que é o nome desse nucleotídeo aqui? DAMP, porque é uma desoxiadenosina, tá? Lembrem sempre, tá? Aquela explicação que eu falei da nomenclatura.
Adenina mais desoxirribose, desoxiadenosina monofosfatado, ou monofosfato de desoxiadenosina. Tá? Então, por isso que a gente está escrito aqui, ó, desoxirribonucleotídeo. Ele é um desoxirribonucleotídeo. Tá? Nas cadeias de DNA, tá, todos os nucleotídeos vão ter, observe aqui, todos azuisinhos, tá? Todos eles com hidrogênio no carbono 2. Todos eles têm o açúcar desoxirribose. Tá? Segunda característica importante, todos os nucleotídeos são monofosfatados. Nas cadeias nucleotídicas, a gente não tem nucleotídeos di ou trifosfatados. A gente vai ver algumas exceções, talvez, né, numa extremidade, algum que possa ter 2 ou 3 grupos fosfatos. Tá? Mas dentro da cadeia, todos eles são monofosfatados. Tá? E observe que eles sempre vão estar com essa estrutura. Tá? E a ligação entre um e outro vai acontecer sempre entre o carbono 3, isso que estava explicado no slide anterior, tá? O carbono 3 do açúcar de um nucleotídeo, tá? Então, onde é que está o carbono 3 desse aqui? Ó? Carbono 1, 2, 3. Está ligado ao grupo fosfato do nucleotídeo seguinte. Tá? E esse grupo fosfato está ligado ao carbono 5. Tá? Então, observem aqui. Então, a gente tem um nucleotídeo aqui, tá? O segundo nucleotídeo aqui, o terceiro nucleotídeo aqui e o quarto nucleotídeo aqui. Todos eles ligados da mesma forma, entre o carbono 3 e o carbono 5. O carbono 3 e o carbono 5. O carbono 3 e o carbono 5. Tá? E aqui, tá, pessoal, um outro aspecto importante, tá? Sempre o que vai formar a ligação, então, vai ser entre o açúcar de um, a pentose de um, com o fosfato do próximo. Então, sempre o que vai dar a estrutura, o esqueleto, as ligações, vai ser fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar. Tá? E observem um aspecto bastante importante. Esse primeiro, então, sempre o primeiro nucleotídeo da cadeia, tá, vai ter o grupo fosfato livre. Tá? E o último, aqui está mostrando, na realidade, que continua aqui para baixo. Tá? Mas o último vai ter uma hidroxila aqui. Tá? Então, na realidade, vai ter extremidade fosfato e extremidade hidroxila livre aqui. Tá? Mas eles são mais conhecidas, essas extremidades, por extremidade 5' porque aqui está o carbono 5 do açúcar. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 é o que está mais próximo dessa extremidade. E o que está mais próximo dessa extremidade aqui é o carbono 3. 1, 2, 3. Tá? Por isso que a orientação das moléculas é dita 5', 3'. Tá? 5' é onde está o primeiro nucleotídeo, 3' é onde está o último nucleotídeo da cadeia. Tá? 5' vai estar ali justamente o grupo fosfato. No 3' vai estar a hidroxila que está ligado ao carbono 3. Tá? Entenderam isso? Tá? Agora, se sempre vai ser um grupo fosfato só e sempre vai ser o mesmo tipo de açúcar, né, em uma cadeia nucleotídica, o que varia são as bases nitrogenadas. Tá? E aqui tem um outro aspecto muito importante que é o seguinte. Tá? Na realidade, os únicos nucleotídeos, as únicas bases nitrogenadas que tem no DNA são adenina, guanina, citosina e timina. Nunca tem uracil nas cadeias de DNA. Tá? Isso se observou, todos os DNAs que se estudou até hoje, né? Raríssimas exceções, tá? Não tem uracil na sua cadeia. Tá? Então, na realidade, partam sempre, né, desse princípio, que as bases nitrogenadas que vão ser encontradas no DNA são adenina, guanina, citosina e timina. Tá? E na realidade, o DNA vão ser cadeias nucleotídicas enormes, com centenas, milhares, milhões, bilhões de nucleotídeos, tá? Em que o que vai mudar são só as bases nitrogenadas. Tá? Então, quando vocês forem ver uma sequência de DNA, a única informação que vocês têm é de qual é a base nitrogenada. Por isso que a gente vê aquela sequência de DNA A, T, G, C, T, G, A, T, C, G, T, T, T e assim por diante. Por quê? Porque na realidade sempre vai ser, né, o restante vai ser monofosfato e o açúcar vai ser uma desoxirribose. O certo talvez seria falar, a sequência desse DNA é
DAMP, DGMP, DCMP, DTMP e assim por diante. Mas não precisa informar que é D, né, e que é MP, tá? Porque sempre é desoxirribose e sempre é monofosfatado. Então o que se informa é apenas as bases nitrogenadas. Entenderam isso? Tá? Tranquilo? Entenderam uma cadeia de DNA? Tá? Então vamos para a cadeia de RNA. O que muda na cadeia de RNA? Na cadeia de RNA, e aí tem o Rzinho, tá? É uma cadeia de ribonucleotídeos. Tá? Por quê? Porque todos os açúcares são ribose. Tá? Vocês estão vendo que aqui eu não consegui um desenho exatamente igual ao anterior, tá? Mas é a mesma coisa, é o grupo fosfato, é o açúcar, é a base nitrogenada. Tá? Então no RNA a primeira questão importante que é diferente, tá? O açúcar é ribose, todos os nucleotídeos têm ribose como açúcar. Só que a estrutura da cadeia é igualzinha ao DNA, tá? Cada nucleotídeo vai se ligar através do 3' com o grupo fosfato do nucleotídeo seguinte. Então sempre vai ser, ó, grupo fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. E a ligação sempre é grupo fosfato, açúcar, grupo fosfato, açúcar, grupo fosfato, açúcar. Mesma coisa que antes. Tanto é que o RNA também tem uma orientação 5', 3'. Tá? E além da questão da ribose, que todos os nucleotídeos têm ribose como açúcar, o RNA vai ter 4 bases nitrogenadas, que nem o DNA, só que tem uma base nitrogenada diferente. Aqui entra a uracil. Tá? E no RNA ele não tem timina. Tá? Então o RNA vai ter 4 bases nitrogenadas, sempre quando a gente for ver uma molécula de RNA, que pode ter também dezenas, centenas, milhares, milhões de nucleotídeos. Tá? Aqui no caso do RNA são mais raros, moléculas enormes que tem no DNA, e a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Tá? Mas sempre vão ser polímeros de nucleotídeos, com uma estrutura muito parecida com o DNA, só mudando o tipo de açúcar em todos os nucleotídeos, tá? E as bases nitrogenadas, que aqui a gente não vai ter timina, mas vai ter uracil. Tá? Da mesma forma que do DNA, lembrem, né? Isso aqui é a adenosina monofosfato, esse aqui é a citidina monofosfato, esse aqui é a guanosina monofosfato e esse aqui é a uridina monofosfato. Tá? Então, esse aqui é uma sequência AMP, CMP, GMP, UMP. Da mesma forma que do DNA, todos são monofosfatados, todos têm ribose como açúcar. Então não precisa informar isso, tá? O que interessa aqui é a sequência de bases nitrogenadas, qual que é a parte variável, tá? Qual que é essa sequência aqui? ACGU. Então sequências de RNA vão ser características por terem, né? Normalmente a gente vai informar uma sequência de RNA pelas bases nitrogenadas. Então a gente vai ter aquela sequência AA, GGG, C, AUU, AAUU, GCCC e assim por diante. Tá? Então a gente não vai ter nessas sequências. Tá? Entenderam então sequência de uma cadeia nucleotídica de DNA e a sequência de uma cadeia nucleotídica de RNA.